Salve pessoal, tranquilo? Abemos técnico, será? Antes eu vou pedir humildemente para você se inscrever no canal. Por favor, se inscreve ali. Antes de eu contar as novidades, né, que aconteceram. E qual é o pensamento para o novo técnico do Corinthians. Eu vou guardar você se inscrever. Deixa um like no vídeo também, não custa nada. Inscreve aí, vai. Inscreveu? Beleza. Compartilha lá com seu amigo, com seus amigos, nos seus grupos e tal. Seguinte, o Corinthians ele está com uma situação nesse momento com um treinador que aceitou vir para o Corinthians nesse momento. Vou dizer como eu já tinha dito no vídeo anterior. O Duílio, ele no momento, ele quer um treinador português. Para dar continuidade no trabalho do Vitor, ele acha mais fácil. Eu só tenho que tomar cuidado que nem todos os treinadores portugueses são iguais, né? Eles têm metodologias diferentes, trabalho diferente. Não adianta só por causa do idioma que exista uma escola em que todos façam a mesma coisa. É diferente, por exemplo, aqui dos treinadores gaúchos, né? Aqui os treinadores gaúchos normalmente eles trabalham de uma maneira muito parecida. Tite, Mano, normalmente é um pouco parecido. Portugal não, né? Portugal você tem treinadores mais ofensivos, treinadores com um pensamento diferente, você entendeu? Você pega, por exemplo, o Mourinho, um estilo. Você pega o Vilas Boas, por exemplo, é um outro estilo. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Eu tinha dito ontem que o sonho do Mourinho, que o Duílio vai negociar com técnicos portugueses no momento, né? Apenas com técnicos portugueses. Não existe a menor possibilidade de, nesse momento, qualquer treinador de outra nacionalidade ser cogitado no Corinthians. Só será se nenhum técnico português, ninguém conseguir. Só que, obviamente, esse ninguém não significa que o Corinthians deva pegar lá o Zé das Couves, que não tem experiência nenhuma, só porque é português vem. Não é assim. Porque a gente teve experiências ruins no Brasil de treinadores portugueses. O Antônio no Atlético Paranaense, apesar da temporada ser boa, o Atlético Paranaense, o Filipão que teve que dar uma consertada, né? Lembro do Santos, o Gesualdo foi muito mal. E teve aquele do Vasco também, o Ricardo Sá, que também foi muito mal. Então, não é. E o Paulo Souza recentemente no Flamengo, né? Não podemos também esquecer disso. Né? Talvez a temporada do Flamengo ele não ganhou tudo por causa da época Paulo Souza. Então, o Corinthians ele não pode simplesmente sair atirando. É português, hein? Não é assim. Então é o seguinte: o nome dos sonhos do Duílio é o André Vilas Boas. Pelo fato de ele ter sido o cara que iniciou a carreira do Vitor Pereira, os dois serem muito amigos, muito próximos. O Vitor poderia até ajudar a convencer, mas é o seguinte, o André não estaria tão afim de vir, tá? Essa é a informação. Agora tem o segundo nome, esse topou vir. É Bruno Lage. Quem é Bruno Lage? Campeão português pelo Benfica, recentemente, né? Deixa ele aí com um título importante até mais próximo do Vitor. Ele estava no Wolverhampton da Inglaterra. Então, ou seja, Premier League, né? O Vitor não tem essa passagem. Então é um treinador mais encorpado, com um escopo maior que o Vitor Pereira. E tudo tem um custo, tá? Tudo tem um custo. Se é um treinador com um escopo nesse momento maior que o do Vitor, o custo é maior. Ele deu sinais de que topa vir. Só que o valor, ouvi dizer que passa dos 3 milhões de reais para sua comissão. Não sei se tão mais acima, não sei se é exatamente isso. Seria um valor bem alto, entendeu? O treinador mais bem pago do futebol brasileiro, o Abel do Palmeiras, ele ganha 3,5, tá? Ele é a comissão.
Então não sei se seriam valores parecidos ou acima disso. Acima disso aí eu já acho um pouco exagero. Aí já você já foge um pouco do normal. Até o que o Abel ganha no Palmeiras, eu acho que vale a pena. Né? Se esforça um pouco, dá uma enxugadinha no elenco. Alguns jogadores que estão aí que ganham um salário alto, não renovaria com ninguém que está terminando o contrato, com Ramiro, com ninguém. Tentaria de repente tirar mais um ou dois ali que não vão fazer tanta falta assim e que tem um salário alto. Eu liberaria, por exemplo, o Maicon de volta para o Shakhtar. Eu tentaria uma rescisão amigável com o Gil, que outro jogador ganha muito. Aí você junta tudo isso e aí você consegue de repente trazer o Bruno. Vale a pena, eu acho, que investir um valor alto num treinador de ponta. Isso dá frutos, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante, tá? Acho que o Corinthians até tem condições para isso, porque o Corinthians ofereceu 2,5 para o Vitor ficar. Então, se for um pouquinho acima disso, acho que vale. O Bruno vale. Porque esse tem escopo, tá? O meu medo é realmente o Corinthians sair desesperado e qualquer treinador que fale português de Portugal, né, que fale bocadinho, aí você vai e contrata. Né? O Flamengo fez isso com o Paulo Souza e se deu muito mal. Né? O Flamengo não viu o currículo do Paulo Souza, que estava mal para burro na seleção da Polônia. E aí foi muito ruim o que aconteceu lá. O Corinthians já deu um tiro mais certo no Vitor Pereira. Entendeu? Mas, antes do Vitor Pereira, por muito pouco, o Corinthians não fechou com o Luiz Castro, que estava no Botafogo, e decepcionou um pouco. Né? Não fez um grande trabalho. Foi, acho que, o terceiro ou quarto pior visitante do torneio. Não estou dizendo que o Luiz Castro tinha que ter ganho títulos no Botafogo, mas eu achei decepcionante. Porque teve contratações, ele foi muito mal como visitante, como mandante, né? Pelo menos ele tem uma campanha melhor como mandante. Talvez aí o Botafogo até estaria na Libertadores. Então, e quase foi ele, né? Aí acabou vindo o Vitor, que acabou sendo importante para o Corinthians. Então, o Corinthians tem que dar o tiro correto, sabe? Tá? Mas nesse momento só 2 nomes estão na pauta do Corinthians, Vilas Boas e Bruno Lage. O Bruno aceitou, o Vilas Boas está um pouco mais relutante em aceitar. Aí é o acerto financeiro. Aí é onde a onça bebe água. Por isso que eu não vou cravar aqui que o Bruno vai ser técnico do Corinthians, porque realmente os valores são valores altos, tá? Não é pouca coisa não. Então aí vamos ver como vai gerir, né? Não sei se um patrocinador, um parceiro do Corinthians não pode de repente ajudar com parte. De repente, não sei. Dá até para dar uma limpadinha na folha, aí dá uma reduzida. Que tem alguns jogadores voltando de empréstimo também, tá? Se a gente conseguir se livrar do Luan seria uma boa, mas infelizmente já tem mais um ano de contrato e ninguém quer. Não dá para simplesmente rescindir o contrato com ele. Mas o Gil, por exemplo, é um jogador que de repente a gente pode fazer um acordo. Aí liberar o Gil de repente para um Vasco da Gama que está remontando um time. O Gil de repente poderia ser uma liderança importante lá. O jogador ganha bastante. O Corinthians, para a defesa, tem o Bruno Mendes, para a defesa tem o Caetano que está voltando, tem o Robert Renan, tem o Balbuena. Tem um outro zagueiro da base também que está sendo muito bem observado. Pode, de repente, fazer uma contratação pontual de um outro zagueiro que tem um salário bem menor que o Gil. Um zagueiro para ser reserva. O Bambu foi embora, graças a Deus, para ser reserva. Eu, por exemplo, devolveria o Maicon pro Shakhtar. Não acho que vale a pena comprá-lo. É um valor alto e é um jogador que não entregou, machucou. Teve um grande jogo contra o Boca Juniors e só. E com o meio campo mais povoado, né, com o Fausto Vera que chegou e tomou conta, o Duqueiroz que vai evoluir mais ainda, foi eleito a revelação do campeonato, e o Nil Fiel.
O cara foi eleito a bola de prata, revelação do campeonato. Pelo amor de Deus, né? O Queiroz é muito bom jogador. Obviamente ele vai ter fases em baixa, vai ter fases em alta, ele vai errar. É começo de carreira, normal. O Casimiro no São Paulo era assim, tá? Era assim, desse jeito. Inclusive a torcida do São Paulo comemorou quando ele saiu. Hoje o cara é titular da seleção brasileira. Hoje é o volante mais valioso do mundo. Menos, né? Menos. Aí tem o Paulinho voltando. Então, pro Maicon ali, tipo, não tem muita lógica, entendeu? De repente, outros garotos, algum jogador mais que tenha se destacado em algum clube aí menor, para reserva, para ir se adaptando, entendeu? Vai lembrar que a gente foi buscar o Ralf no Barueri, Paulinho no Bragantino, o Elias na Ponte Preta, o Jusilei lá no J. Malucelli do Paraná. Então, a gente tem os titulares e para o banco a gente pode garimpar no mercado, né? Subir novamente alguém da base. O Rony, xingam muito o Rony e tal, mas é um garoto também, pode evoluir, vai ter mais chances tal. Fez alguns jogos bons, entendeu? Não acho que é um jogador 100% descartável, né? Acho descartar garoto é burrice, você entendeu? Ainda mais alguns garotos que fez alguns jogos bons. Então, não tô falando que o Rony tem que ser titular, mas pô, no elenco ele vai evoluir, ele vai ganhando corpo e tal. Então, não vejo a figura do Michael nesse momento necessária. Aí, se você tira o Michael e o Gil da folha salarial, você já reduz bastante, porque eu acho que somado os dois é 1,5 milhão no mínimo de salário. Acho que o Gil, se eu não me engano, ganha 800, o Michael deve ganhar mais perto disso. Aí esse salário você pode somar ao que foi oferecido ao Vitor Pereira e trazer o Bruno Lage. Entendeu? Aí você vê os reforços aí conforme o que o Corinthians tem de orçamento para o ano que vem. Entendeu? Porque aí você não mexeria no orçamento do ano atual, você não aumentaria esse orçamento para trazer o treinador. E aí você usa o orçamento previsto para o ano que vem, aí para montar o elenco e melhorar algumas peças, tentar comprar o Yuri. Não sei se esse dinheiro da Liga, que parece estar acertado, 300 milhões, né? E o Corinthians receberia 150 de cara, se esse dinheiro é para agora, né? Não sei se o contrato já foi assinado. Se o contrato já foi assinado, o Corinthians pode até aportar com um banco parceiro, com o BMG, esse valor e depois você vai passar para eles quando esse valor cair. E aí você compra o Yuri Alberto definitivo, você vai atrás ali no Martinho Orreda. O Bragantino contratou o Juninho Capixaba, meu Deus do céu. O Luan Cândido, que é o meu lateral dos sonhos, ganhou um concorrente. O próprio Bragantino já admitiu negociá-lo. Então, conversa com o Bragantino. Manda a cobra sem veneno para lá, junto com o Juninho Capixaba, para os dois revezarem lá. E aí traz o Luan Cândido. Putz, seria uma contratação espetacular do Corinthians. Seria ali a peça perfeita. Então é isso. O nome que hoje tá ali nos trending topics da planilha do Duílio se chama Bruno Lage, tá? Vilas Boas é um sonho, mas mais distante. Se nenhum dos dois acertar, ele vai continuar perseguindo outros treinadores da Terra do Azeite, que falam um bocadinho, que falam português mal afinado, entendeu? Então a ideia do Duílio é um português mesmo, tá? Então nesse momento o Vojvoda descartado, o Gadiardo descartado, o Pó Fernando Gago, eu tinha dito que empresários queriam que o Corinthians fizesse uma oferta, nesse momento descartado. Vai ser o último caso. Aí se ninguém der certo, aí pode ser que o Corinthians tente conversar com algum desses. Acho bem difícil. Outro nome que foi falado também, né? Ele fez um trabalho longo e bom na seleção do Peru, foi o Ricardo Gareca. Mas também é um treinador que o Corinthians não deve procurar a princípio. Entendeu? A princípio, o Duílio que é de Portugal. Ele quer um português.
Então, são essas as informações. O Nuno Espírito Santo, que era do Wolverhampton e do Tottenham, eu acho que ele tá no clube, né? Acho que ele tá no clube árabe. Precisa ver lá. Ou ele tá disponível, não sei. O Leonardo Jardim acho que também tá num clube árabe. Que é outros nomes que apareceram ali. Tem o Carvalhal também, que eu não sei se está empregado ou não. Que aí são outras opções. Mas para você, se você quiser acertar nesse momento, são portugueses, beleza? Deixa aí nos comentários quem você gostaria que fosse o treinador. Eu tô com essa camisa, obviamente, porque eu adoraria, durante um mês, não esquecer que o Corinthians existe, isso eu nunca vou esquecer. Mas não me preocupar com nada que venha do Corinthians. Só pensar em Copa do Mundo. Só pensar em Copa. Copa, 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 Copa. Mas aí vem a novela técnico. É como você vai concentrar em Copa. É complicado. Pô, Duílio, faz essa pra fiel. Fecha com alguém até domingo. Aí a gente fica tranquilo. Aí a gente vai curtir a Copa sossegado. A gente já vai saber quem é o técnico. Aí especulação de reforço, tudo. Aí a gente vê isso depois da Copa. Aí eu não vou ficar entrando em novela, né? Então, Copa, eu queria me focar 100% na Copa e esquecer um pouco o Corinthians por um mês. Mas se ficar com essa novela, treinador é impossível. Impossível. Então, mas eu já tô no clima, né? Já tô com a nossa camisa aqui. E eu espero muito, muito, muito mesmo que venha o Hexa. E que... principalmente pelo senhorzinho que tá lá no banco, que é um dos maiores ídolos que eu tenho nessa vida, né? Eu tenho aqui, ó, cartazes. Quais são esses aqui? Pentacampeonato Brasileiro. Esse aqui foi 2005, ó, Pentacampeonato Brasileiro. Ali eu tenho da Libertadores e do Mundial. Então, nesses três ali tem um senhorzinho que está no banco da seleção brasileira. E talvez, se ocorrer o título, a pessoa que mais vai me deixar, que eu vou ficar mais feliz, é por ele. Você entendeu? Que é ídolo, é o maior que a gente teve. Eu ficaria muito feliz mesmo. Tá? Sobre ele voltar, ele quer tirar férias. Nesse momento, difícil. Se de repente começa a contratar um treinador, não espero que isso não aconteça, tá? Porque isso é ruim, tá? Pode contratar um treinador, se o treinador não der certo, aí no meio do ano, quando tiver que mandar embora esse treinador, aí ele passa a ser uma opção, porque ele já vai ter descansado. Mas para janeiro não tem chance, tá? Então, mas eu espero que isso não aconteça, tá? Você vai com esse contrato de treinador que fica o ano todo, como foi porque o Corinthians não começa e termina a temporada com o mesmo treinador desde o Carille, em 17. Então a gente tem que começar o primeiro jogo com o técnico e terminar o último jogo com o mesmo. É isso que faz de repente uma temporada ser bem sucedida. Coincidentemente, o Carille em 17 foram 2 títulos. 18, o treinador do primeiro jogo foi o Carille. Do último da temporada foi o Jair Ventura. 19, o primeiro foi o Carille. O último foi o Coelho. Em 20, o primeiro foi o Thiago Nunes. E o último, o Mancini. Na temporada 21, né, que teve aquela mistura por causa da pandemia, o primeiro foi o Mancini, o último o Silvinho. Esse ano, o primeiro o Silvinho, o último o Vitor. Então eu quero que o técnico da estreia do Paulista seja o mesmo técnico que dirige o Corinthians na última rodada do Campeonato Brasileiro, lá em dezembro. É isso que eu espero. Então, apesar de, caso o Corinthians troque de técnico no meio do ano, o Tite passar a ser uma opção, eu não quero isso, tá? Não quero isso. Então, beleza. Comentem aí, curtam, compartilhem, mandem para quem vocês quiserem aí. O Corinthians está realmente, por questões financeiras, com o Bruno Lage, tá? Eu não vou dizer aqui que vai ser ele, que tem grande chance de ser ele, porque realmente são questões financeiras altas, né? Não estou falando de migalha, não estou falando de centavos, tá? A gente está falando de alguns milhões. Então, isso obviamente pode atrapalhar a negociação. Então, mas
ele aceitou vir, isso já é uma boa, gostou do projeto, só que aí é o dinheiro. Ponto. Aí é um probleminha, né? Então, é essa a situação. Se houver um acerto financeiro, talvez até no final da semana ele já seja anunciado, tá? Só isso. Um abraço.